Agora eu quero fazer uma pergunta para você, minha amiga, que sempre me acompanha aqui. Presta atenção. Você observa as suas mamas? É essa a pergunta que eu quero te fazer. Repara se há algo diferente na forma, na textura. Esse ritual, gente, pode e muito ajudar a perceber os sinais do câncer de mama. É um passo importantíssimo para o diagnóstico precoce. E como estamos no Outubro Rosa, tomar consciência do nosso corpo se faz ainda mais necessário. Eu estou recebendo aqui hoje a pesquisadora do Núcleo de Projetos Prevenção e Pesquisa em Câncer, no NUPEC, do Hospital do Câncer, a Eduarda Marinho. Eduarda, muito obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica, o prazer é meu. Vamos começar antes sobre a questão do NUPEC. O NUPEC hoje trabalha justamente nessa prevenção e nesse diagnóstico precoce com muitas pesquisas, né? Isso, o NUPEC é o Núcleo de Projetos Prevenção e Pesquisa em Câncer, né? E é um setor do Grupo Luta pela Vida, que é a única ONG que apoia o Hospital do Câncer em Uberlândia. E nós trabalhamos muito nessa área da pesquisa no câncer de mama, mas também com prevenção. Principalmente no mês de outubro, nós fazemos muitas palestras em empresas, ações, né, em espaços públicos, para conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce. Porque a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele vai impactar no tratamento e nas chances de cura daquela mulher. Sem dúvida nenhuma. E eu quero trazer para vocês, a Eduarda esteve com a gente aqui na TV Paranaíba, justamente trazendo informações sobre esses sinais, né? E quais são esses sinais que a gente precisa observar na nossa mama? Eu queria que o pessoal colocasse a imagem para mim, por favor, para que a gente pudesse, né, começar. Ali a gente tem várias situações, né, Eduarda? Isso. É importante a gente ressaltar que no início, a maioria dos cânceres não vai ter nenhum sinal nem sintoma. Né? O câncer de mama não é diferente. E a mamografia é o padrão ouro para diagnóstico do câncer de mama. A gente indica o autoexame para autoconhecimento, né? Tanto da mulher e também do homem que não tem exame de rastreamento para ele. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Mas para a gente entender, a gente pode ter algumas pistas que a gente está com a doença, né? Principalmente aquelas mulheres que não estão na faixa de rastreamento ou que fizeram uma mamografia, por exemplo, eu fiz a mamografia em janeiro, estamos em março, percebi uma alteração na mama. Preciso esperar até o próximo janeiro para fazer minha mamografia? Não. Então, se você observar qualquer uma dessas alterações, é importante buscar o médico de imediato. Então, ali na imagem, a gente consegue ver, por exemplo, o que a gente observa mais? O nódulo endurecido e ele não é bem definido, porque o nódulozinho bem definido, que parece um carocinho de feijão, que é móvel, geralmente é um nódulo benigno. Aquele que é fixo, né? Quando a gente palpa, não consegue mover, ele não tem uma borda bem definida, essa é a primeira alteração que as mulheres costumam identificar. Mas é importante a gente ressaltar que existem outras e muitas mulheres não sabem. Por exemplo, algumas mulheres, elas possuem mamilo invertido e algumas descobrem isso até na amamentação. Aquelas que não têm mamilo invertido, ele é protuso e de repente ele inverte, isso é um sinal, né? Isso é um sinal de preocupação e isso pode acontecer também com a pele da mama, como se tivesse alguma coisa puxando aquela pele para dentro, né? Sim. E é importante a gente conhecer o nosso corpo porque é um privilégio da mama ser um órgão externo, né? A gente consegue observar no espelho, a gente consegue se palpar, né? Então, além dessa questão do mamilo inverter ou da pele inverter, pode ocorrer secreção no mamilo, principalmente uma secreção sanguinolenta, serosa. Mas se tiver algum outro tipo de secreção, também é importante procurar um médico. Pode ser uma infecção, uma alteração hormonal que precisa ser investigada, né? Nem tudo é câncer, né? E a gente tem ali também, por exemplo, tem muitas amigas que reclamam de dor. Né? E a mama geralmente ela dói. Dói ali no TPM, na menopausa também ela dói. Como que eu posso saber a diferença? No período menstrual também dói bastante. Geralmente o nódulo maligno ele não dói, ele é indolor. Porém, com o passar do tempo, à medida que aquele tumor vai crescendo, vai causando uma reação inflamatória na mama. E aí começa a doer. Mas geralmente não dói, tá? Não é incomum chegar no consultório com o nódulo e não doer. Tá bom? A gente tem também ali, olha, eu tô tentando enxergar dor na mama, né? Caroço. A pele, o caroço. E tem uma questão muito interessante, é a pele com aspecto enrugado. Às vezes a gente não leva em conta isso, né? É o aspecto em casca de laranja. A gente consegue observar os poros da pele certinho, como se fosse uma casca de laranja, de mexerica, que fica mais fácil da gente observar, fica com aquele aspecto. Tem também o nódulo na axila, né? Quando o tumor vai crescendo, alguma célula ali pode se desprender
e ir para outros órgãos, geralmente pelo sistema linfático, né? Então, o primeiro lugar que aquela célula vai se alojar são nos nódulos da axila, mas também pode acontecer no pescoço. Então, sempre que for fazer o autoexame, lembrar de palpar a axila. Se você encontrar algum nódulo, não precisa desesperar. Por quê? Qualquer infecção pode causar o aumento dos gânglios linfáticos, né? Até quando você depila, está com algum pelinho encravado, está com uma infecção de garganta. Só que esse nódulo, quando é benigno, né? Quando aquele gânglio está infeccionado, ele vai reduzir em cerca de 14 dias, de 2 semanas. Se ele continua crescido, é importante procurar um médico, né? Para investigar. E aí a gente sempre fala dessa questão da consciência do corpo, e ontem, inclusive, eu acompanhei algumas mulheres lá na unidade de oncologia da Unimed que passaram pelo câncer e que estão ali no processo de tratamento e que fizeram isso, que simplesmente olharam, elas simplesmente olharam para os seios, para as mamas, justamente para identificar, o que ajudou no diagnóstico precoce. Eu não preciso ter medo disso? Porque medo, né? Não, a gente fala que quem procura acha e quem acha cura. Exatamente. Né? Se a gente fica postergando, fica com medo de olhar, de se tocar, de fazer o exame, por que a gente não fala tanto mais no autoexame? Porque às vezes a mulher se tocava, não sentia nada e evitava de ir ao médico, evitava de fazer o exame clínico que o médico faz, porque o médico ou outro profissional de saúde, enfermeiro, por exemplo, ele tem a técnica para palpar a mama. Essa técnica a gente não tem, mas a gente conhece o próprio corpo muito melhor que qualquer outro profissional. Exatamente. Né? E outra coisa, a questão da mamografia, ela vai identificar lesões pré-malignas, lesões muito pequenininhas, com menos de 1 centímetro, que as chances de cura são quase 100%, né? E o tratamento, ele é muito menos invasivo, então por isso que a gente não deve deixar de fazer esses exames. E quando eu devo fazer? Por exemplo, na minha menstruação, quanto tempo que eu devo fazer antes dela e depois dela? E na menopausa também? Isso. Antigamente a gente falava assim, uma vez por mês, marca uma data e todo mês você vai fazer. Hoje a gente não fala nisso mais. A gente só alerta para as mulheres que estão no período menstrual para fazer mais ou menos 1 semana depois do período, porque as mamas ficam menos doloridas e também aquele inchaço pode atrapalhar, né, os gânglios ficam mais inchados. A gente fala para a mulher fazer quando ela tiver à vontade, não tem uma periodicidade, não tem uma técnica específica, mas assim, a gente reforça que é importante olhar no espelho, porque às vezes a gente não consegue ver a mama inteira, né, olhando aqui por cima. Exatamente. Às vezes quando a gente está passando o sabonete ou um creme hidratante, um óleo, fica mais fácil da mão deslizada, a gente sentir alguma coisa, né? Às vezes deitado, quando a mama esparrama, também fica mais fácil. Então a mulher, quando sentir mais à vontade, e o homem também, né? Porque o homem não faz rastreamento. O câncer de mama ele está presente nos homens também, mas equivale a 1% de todos os diagnósticos de câncer de mama. Então a gente não faz rastreamento para eles, mas se eles observarem qualquer uma dessas alterações, é importante procurar um médico. Eu tenho uma amiga aqui, a Franciele, dizendo que tem um caso na família. Ela tem 32 anos e ela sente as mamas muito inchadas. E a mãe dela terminou um tratamento contra o câncer de mama agora, em agosto. Que tipo de cuidado ela tem que ter? O que é importante a gente investigar? Nesse histórico familiar, que idade que essas mulheres tiveram a doença? Hoje o tratamento para o câncer de mama ele é muito individualizado, né? É uma doença, o câncer de mama são várias doenças, né? Não existe um tipo de câncer de mama, por isso que o tratamento é tão diferente de uma pessoa para outra. E no caso também da prevenção, a gente precisa individualizar isso também. Algumas mulheres vão precisar começar a fazer exames antes dos 40 anos de idade, principalmente se elas tiverem alguém na família com câncer de mama, algum parente de 1º grau, com câncer de mama antes dos 50 anos. E aí o médico, junto com essa paciente, eles vão discutir como que vai ser essa prevenção, né? Quais exames serão solicitados. Quando a mulher é muito jovem, a mamografia não é tão boa, porque ela identifica geralmente aquela mama que tem mais gordura, né? E o ultrassom ele é melhor para avaliar as glândulas. Então, muitas vezes tem que associar os exames, até outros tipos de exame podem ser solicitados. Eduardo, em relação, por exemplo, às mulheres que já passaram ali dos 70... 80 anos. Então, o Ministério da Saúde recomenda até os 69 anos a mamografia, porém, se ela observar qualquer alteração, precisa procurar um médico, porque aí não seria um exame de detecção precoce, né? Para poder, né, também ficar protegida, Sim. né? E você acha que hoje, em mais uma campanha, as mulheres estão mais atentas a isso? Sim, acredito que essa difusão, né, do conhecimento sobre o Outubro Rosa é muito falado.
Então, as mulheres são bastante preocupadas, mais preocupadas do que os homens, agora está chegando Novembro Azul. Elas se preocupam muito, mas a gente precisa tirar esse foco também da palpação das mamas e fazer os exames, porque a gente vê que muitas vezes a mulher faz a mamografia, não busca o resultado, ou vai deixando de fazer, então é importante. E a gente lembrar também que a mamografia é um exame de imagem para diagnóstico. A gente fazer a mamografia não vai prevenir a doença. O que previne a doença? Os hábitos de vida, né? A alimentação saudável, a atividade física regular controle do estresse. E controle do peso, essas 3 coisinhas conseguiriam reduzir 1/3 de todos os tumores, não só tumor de mama. É muito alto, né? É muito alto. Parece chato, né? Todo profissional de saúde fala a mesma coisa, mas é porque é importante. É importante que a gente bata nessa tecla, Isso. né? Porque faz a diferença, como você trouxe aqui pra gente hoje. Com Espero certeza. você aqui outras vezes, agora, em breve, no Você, com Mônica Cunha, tá bom, Eduarda? Muito obrigada, viu? Eu te espero aqui, tá? Obrigada. A nossa querida Eduarda, ela que é pesquisadora, né, ali no PEC, do Grupo Luta pela Vida.